inspiração de Deus sobre nós. Por isso eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de Jesus, escrito por João. O Evangelho de Jesus, não é Evangelho de João. Você tem que corrigir isso. Jesus é o dono do Evangelho, ele é o Evangelho. O João só registrou. Por ser discípulo, viu muitas coisas. Mas a essência do Evangelho se chama Boas Novas, Jesus Cristo de Nazaré. Então, às vezes a gente fala assim, é o meu testemunho, é o testemunho que Jesus te deu. É o testemunho que Ele pôs em você. Até a sua salvação é testemunho de Jesus em você. Não fostes vós que me escolheste, mas eu os escolhi a vós. Por isso, acompanhe comigo e não feche sua Bíblia. Pergunta, qual foi o sermão que eu preguei? O nome do sermão, não vale. O sermão domingo passado, qual o tema do sermão que eu preguei domingo passado aqui? Quem lembrar, pode falar bem alto aí. É o Espírito Santo, mas tem um tema. Isso aí. Quem falou? Levanta a mão. Vocês não valem. Mas está tudo bem, é isso. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Você está vendo a dificuldade que tem de decorar o tema da mensagem? E se eu perguntar o que eu preguei, é boa, vai ficar mais feio. Por que o teu pastor está fazendo isso? Para você deixar a tua Bíblia aberta. Você lê esse texto, se você ler esse texto aí durante a semana, você nunca mais vai esquecer esse sermão. O problema é que a gente não lê o texto que foi pregado. Então deixa a Bíblia aberta, e se você tiver caneta, escreva aí, eu vou ler a Bíblia. Sabe por quê? Olha que lindo isso. Eu preguei esse sermão, meu pai veio aqui hoje. Meu pai falou assim, eu precisava ir de manhã no culto para ouvir esse sermão. Meu pai, 43 anos de ministério. Quando eu cheguei na casa dele, ele me mostrou a Bíblia dele, que ele fazia anotações, ainda faz. Eu tirei uma foto, depois eu vou postar. O tema da mensagem é, a hora é agora. O primeiro tópico é, pare de argumentar. Está escrito há mais de 20 anos na Bíblia do meu pai. Eu não sabia que isso estava lá. Tinha que ter visto antes. Irmãos, para você entender, isso está ali, ninguém apaga. Então, às vezes, você faz uma anotação que isso é uma flecha para a tua vida, é uma direção para a tua história. Então, aprenda isso. Não fique só ouvindo. Escreva, pega uma frase, escreva, coloque assim, isso aqui é para mim, eu não posso esquecer isso. Pega um papel, caneta, anota, grava isso, nem que seja no bloco de anotações, desliga teu Wi-Fi e vê ali, anota no bloco de notas. E aí em casa você vai meditar, vai ruminar, durante a semana Deus vai ministrar novamente, e um novo sermão vai brotar nessas leituras, amém? Então não fecha a Bíblia. João 9, enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu não vou trazer todo o contexto até aqui, porque eu quero trabalhar especificamente o verso 4, que a gente vai ler mais vezes. Mas presta atenção. Essa verdade que está sendo dita aqui, foi Jesus que declarou. Não foi Jeremias, não foi Elias, não foi Isaías, não foi Abacuque. Cristo falou. E o Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então a igreja tem que olhar para quem? Para Cristo. A igreja, ela guarda os mandamentos, os preceitos, as palavras do Cristo. A igreja copia Cristo. E diante disso, essa palavra, essas declarações que estão sendo ditas aqui, registradas aqui por João, tem como fundamento para nós uma verdade muito clara de que nós não vamos viver
para sempre, porque há uma data, há um limite. Foi estabelecido até 120 anos, com 70, cansaço, fadiga, pressão alta, alguns diabetes, dores no tornozelo, dor no joelho, as dores começam. Tem gente que a dor começa antes, outros chega a 70, começa. Então, há um momento, há um período estabelecido que a gente vai viver aqui na terra. A grande questão é, o que eu estou fazendo, eu vou fazer nesse período? O pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de BH, ele ensinou algo lindo. Faz assim com a sua mão, junta aqui. Essa é a sua vida. Olha bem para ele assim, ó. Isso aqui é você está aqui dentro, começo e fim, acabou. A questão é, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu me encaixo aqui dentro? O que eu desenvolvo nesse período aqui? Porque nasceu, cresceu, desenvolveu e depois morreu. Eu tenho uma notícia para te dar. Pensa uma palavra profética agora. Uma hora você vai morrer. Olha para o teu vizinho aí. Tem hora que ele não vai mais estar aqui não, sabia? O que a gente faz então, pastor? Você decide. Você precisa olhar para esse momento, para essa pessoa aí e falar assim, dentro desse processo aqui, começo e fim, eu tenho que entender que você é única. Você é único. Não tem outro João. Não tem outra Tainá. Não tem outro Cristiano. Não tem. Como não tem outra Débora. Glória a Deus. É ela. Vou morrer, antes ou depois, só ela. Só ela. Por quê? Porque ela é única. A minha filha Eduarda é única, a Lala é única. Não tem como ter outra Duda, ter outra Laura. Essa pessoa que está do teu lado, ela é única. E a grande questão é, o que é que eu estou fazendo com essa pessoa, ou para essa pessoa, nesse período de vida? O texto nos mostra exatamente o quê? Que quando Jesus vai falar, ele vai começar a declarar que é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia ou noite? Dia. Porque durante o dia, você está, ele vai usar essa metáfora, né, do dia como tempo oportuno. Então, como metáfora, ele usa assim, olha, o dia é o tempo oportuno para você desenvolver um trabalho. Durante o dia, você está com os olhos abertos. Durante o dia, você está realizando. Durante o dia, você está trabalhando. Durante o dia, você está fazendo algo. E aí vem a noite. A noite significa o quê? Trevas. Ou morte. Fechou os olhos, dormiu. Vai ter um dia que você vai fechar os olhos e acabou. Então, enquanto esse dia não chega, o que Jesus está mostrando para nós? Enquanto é dia, ele se inclui, ele chama os discípulos, ele nos chama. Nós precisamos realizar a obra do meu Pai. Olha que lindo isso, ele nos inclui no ministério terreno, ele nos inclui na missão, mas isso é feito durante o dia. Por quê? Porque não há tempo para perder. Sabe, enquanto nós vamos vivendo, nós vamos tendo argumentações. E nós somos bons de argumentos. Quem é advogado, então, meu Deus, vai argumentar com o Márcio, você perde. Vai argumentar com pessoas que têm aí um conhecimento, um estudo, um desenvolvimento mental. É uma coisa impressionante. Agora, infelizmente, nós temos pessoas hoje argumentando, e quanto mais você argumenta, você não experimenta o quê? O arrependimento. E eu falei, e repito, os nossos argumentos são impedimentos para as mudanças. As nossas desculpas bloqueiam as nossas atitudes. Falei, arrependimento produz mudança. Diga assim comigo, arrependimento. Mas fale igual a Igreja Batista da Santa Felicidade. Vai lá, arrependimento produz mudança. Essa é uma verdade para nós. Romanos 12:2 fala isso. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê?
para que você ofereça um culto racional ao Senhor. Ele dá a continuidade mostrando que isso vem para transformar a nossa mentalidade. É o arrependimento. Estou indo para lá, arrependimento, mudo, eu falo uma coisa e o arrependimento faz eu falar outra coisa. Eu não conseguia perdoar, no arrependimento eu libero o perdão assim. Então é um posicionamento, muitas vezes, que nós temos de argumentações. Por quê? Porque argumentar é mais barato do que se arrepender. Arrependimento envolve morte do eu. O argumento envolve conhecimento, deixar o outro mais nervoso ainda. Então nós precisamos entender nessa noite aqui, como eu falei pela manhã, de que aquele que entende que não há tempo a perder, vai saber que o relógio não para ninguém. Não tem como você olhar aquela assim, para aí. Não tem como. Nós não teremos outra chance, a vida é uma só. E eu trabalhei essa visão pela manhã, e coloquei aqui, vou só reprisar, falei um pouco de Gideão. Lembra da história de Gideão? 32 mil soldados contra 135 mil. Alguns estudiosos colocam 175 mil. Como se fosse piorar, né? Ou melhorar. E aí Deus fala assim, Gideão, eu vou tratar você, tem 32 mil aí. E só que eu fico pensando na cabeça de Gideão, poxa, eu vou ser trabalhado aqui, e aí a gente vai, né, 32 mil contra 135, talvez a gente ache mais alguns, vamos enfrentar. Aí Deus vem falar assim, Gideão, faz o seguinte, pergunta aí para o povo, que era a igreja daquele tempo, Gideão é o pastor da igreja agora, ele é o líder. E aí Deus fala assim, Gideão, pergunta aí para o povo agora o seguinte, quem é que está com medo dos 32 mil? Quem é que está aí experimentando um momento de, como eu falei aqui pela manhã, quem está assustado? Os caras estavam sendo roubados durante 7 anos dos medianitas. Será que tinha medo? Claro que tinha. Estava assustado? Claro que estava. Então, só que a questão é o seguinte, que resposta vai dar? E Deus fala assim, Gideão, pergunta isso. Aí de 32 mil, sabe quantos que estavam com medo? 22 mil. Você imagina eu com 32 mil ovelhas. Deus fala assim, pergunta quem está com medo e quem está assustado. Eu falei, ninguém na Alameda aqui está com medo e assustado, ninguém. Só que eu pergunto, quem está com medo e assustado? 22 mil na hora. Sabe o que Deus mandou fazer? Vai todo mundo para casa. Você já imaginou um pastor hoje, entre aspas, perder 22 mil ovelhas? A gente não pensa nisso. A gente não pensa nisso. Gideão perdeu 22 mil ovelhas em uma pergunta só. Agora eu posso perguntar para essa igreja aqui. Tem alguém com medo aí? Tem alguém assustado aí? Não vou mandar você para casa não, você vai ficar até o final aqui. Se tiver com medo, esse medo vai embora hoje. Não vou mandar você embora não, Deus mandou você embora não, amém? Isso tinha um propósito naquele momento lá. Mas aí Deus falou assim, ainda tem gente demais, Gideão. Eu fico imaginando a cabeça do pastor Gideão. Senhor, já foi embora 22 mil. Faz pergunta nenhuma mais não, Senhor, vamos com esses 10. Aí ele pergunta assim, não, leva o povo para beber água. E quem se ajoelhar para beber água de conchinha, você manda para casa. 9.700 beberam água de joelhos. 300 pegaram água com a mão e foram lambendo e foram lá. Deus falou assim, são esses 300 aí que você vai vencer os 135 mil. Nunca foi quantidade, igreja. Nunca foi quantidade, é compromisso. Posso ouvir um amém? Então, diante desse cenário, nós temos o quê? Uma urgência de Deus para que o povo dele vencesse os midianitas. E venceram. Então, você tem lá, você mora sozinho. Vou trazer isso para uma vida pessoal. É só você e seu esposo. Às vezes é só você e seu filho. Aconteceu alguma coisa com a sua esposa. Aconteceu alguma situação lá com o seu marido. É você lá. Você lá não está só. Você não é minoria lá não.
Lá você é filho de Deus, é filha de Deus, e é lá que Deus vai te usar, é lá que Deus vai levantar um aleluia, é lá que você vai dar um brado de vitória, é naquele lugar, naquela região, naquele endereço, é lá que Deus vai assim, pode tocar trombeta, filho, pode adorar, pode ser quebrantado, porque esse lugar, que esse arraial já tem vitória, já tem conquista, já tem o meu nome estabelecido, a bandeira, o Yahvé em si já está aqui, Ele é a nossa bandeira. Você recebeu isso na sua vida? Essa é uma verdade para nós, igreja, porque estamos esperando, como a gente fazia na adolescência, eu estou na maioria hoje. Não é quantidade, é compromisso. Fala assim comigo, nunca foi sobre quantidade, mas com compromisso. É o compromisso. Então eu trabalhei um pouquinho isso pela manhã, falei um pouco da mulher samaritana também, junto com essa passagem. E o primeiro ponto que eu trabalhei foi, Jesus nos deixou o seu evangelho, e nós precisamos testemunhá-lo agora. O evangelho de Jesus, ele precisa ser testemunhado hoje, o agora, não dá para ser para amanhã. Então, desenvolvemos essa vida de Cristo no versículo 1, em que ele está andando, e ele vê. Jesus está aqui com esse ambiente, nesse ambiente, vai ver um cego, mas ele vê o cego por quê? Porque ele estava em movimento. Uma igreja parada, ela não testemunha. Uma igreja morta, não tem o quê? Princípios da palavra de Deus. Uma igreja fria, uma igreja cética, eu tenho dificuldade de chamar de igreja, como aconteceu na Europa. As igrejas se tornaram o quê? Grandes bares, monumentos fechados, frieza espiritual, morte espiritual. E é diante desse cenário que Cristo vai desenvolver o movimento dele. Eu andei, eu vi, eu fiz o cego parar e eu resolvi o problema dele, ele passou a ver. Isso gerou um problemão naquele lugar. Jesus Cristo para, cospe no chão, faz um lodo e coloca lá um olho novo naquele cego, é cego de nascença, devia estar raspado aqui. E aí, é algo importante que eu vou te dizer aqui. As pessoas, elas não acreditavam em Jesus, porque elas não criam que Jesus não era Deus. Aqui nesse momento, revela o Jesus Criador, porque Jesus pega lodo, barro, e coloca e cria um olho naquele cego. As pessoas que não acreditavam olharam e falaram assim, ele criou um olho. Isso aí revelou o quê? O Deus Criador lá de trás. E aí Jesus Cristo agora, ele é marcado naquele lugar e deixado um testemunho, uma marca daquele que é, não só faz. Isso é rico para nós, amada igreja, sabe por quê? Porque é Deus que dá vista aos cegos, seja espiritualmente ou fisicamente. Só que Ele nos habilitou, em Isaías vai dizer isso para nós, e nos evangelhos, que o seu Espírito, Ele derramou uma unção sobre nós para fazermos o quê? Libertarmos os endemoniados, darmos vista aos cegos, orarmos por aqueles que são paralíticos, e vermos essas pessoas se movimentarem. A igreja que se movimenta debaixo de uma unção do Espírito Santo, ela vai ver paralítico andando, ela vai ver cego enxergando, ela vai ver pessoas que estão vendo um caos, experimentando um tempo de paz. Diga amém. E esse tempo é hoje, esse tempo é o agora. Então Jesus mostra para nós que Ele deixou esse evangelho na vida daquele cego, porque ele estava se movimentando, ele viu o cego, ele viu a sua necessidade, e ele parou para resolver a sua situação. 2. A obra do Pai se manifesta na terra através dos seus filhos. A obra do Pai, ela se manifesta na terra através dos seus filhos. Veja, no primeiro momento, primeiro tópico, eu estou falando que Jesus Cristo, Ele nos ensina com o seu evangelho a deixarmos nas pessoas. Mas como é que deixa? Através de quem vai deixar? Quem que Deus vai usar? Os filhos. Porque Deus não tem primo.
Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos, Deus não tem nem netos, Deus tem filhos. Então, quando a gente olha para essa verdade, o verso 4 vai mostrar: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então, Cristo está dizendo assim: olha, nós somos aqui os filhos, tem um pai, tem uma obra que o pai coloca em nós, e essa obra, nós é que vamos executar. Ele podia dizer: olha, vocês não vão executar nada, eu vou fazer tudo sozinho. Mas o próprio Cristo, que é o nosso irmão mais velho, que é o primeiro de muitos, ele diz assim: nós vamos fazer. Você consegue ouvir isso aqui, esse texto, e dizer assim: Cristo conta comigo. Glória a Deus, igreja. Eu vou falar de novo isso aqui: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Quem está dizendo? Quem está dizendo? Jesus conta com você, igreja. Ele conta comigo. Somos cooperadores da sua obra, aleluia. Somos aqueles que somam, somos aqueles que fomos incluídos, aqueles que foram chamados, aqueles que vão servir essa obra poderosa. E é por isso, irmãos, é por isso que Jesus, ao declarar a obra sendo do Pai, deve ser realizada pelos filhos, que o Paulo aos Romanos diz assim, capítulo 8, 19 a 21, porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos... Espera a manifestação de quem? Aqui ele está também na NVI, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas NAA, ele diz assim, espera a manifestação. É uma ação, é um agir. Porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Verso 21, na esperança de que também a própria criação será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha que riqueza, irmãos. Então, quando eu entendo que há uma ardente expectativa da criação, pelo quê? Pela manifestação dos filhos. A manifestação dos filhos, quem são? Nós, irmãos. Somos nós. Então, quando você não se movimenta, quando você não para ver uma pessoa e falar assim: como que você está com Jesus? Essa pessoa não vai experimentar a manifestação dos filhos de Deus. E há uma sede, há um desespero ardente. Você imagina, essa palavra ardente aqui não tem como ser outra definição. Está queimando por um desespero. O que você carrega? Quem é que está aí dentro? Só que a gente vai, irmão, a gente anda, a gente passa, a gente entra no elevador, a gente entra no Uber, a gente vai no mercado, na padaria, a gente compra pão, a gente faz a compra lá, fica 72 horas na fila, e anda, e vai, e você não falou com ninguém. Aí você andou, aí chega em casa, coloca lá uma água gelada, ou uma Coca-Cola zero, com gelo e limão, aí você vai assim: uau, que dia puxado. Aí Jesus está assim: você não manifestou a minha glória em lugar algum. Meu pai falou que pela manhã ele foi no mercado. Quando ele chega para pegar lá um item, ele cumprimenta o rapaz: opa, tudo bem com você? Aí o rapaz: está indo. Aí ele falou assim: está comprando aí um legume? Estou. E o senhor? Eu não vim comprar nada não, eu nem precisava comprar. Deus me mandou aqui na verdade para te falar uma frase. Aí o cara parou. Que frase? Jesus deu a vida dele por você. Diz que o cara parou e aqui já começou as lágrimas. O povo está desesperado. Isso é um fato, igreja. Por isso que você vê gente procurando em tudo que é lugar a esperança e não encontra. Porque a verdadeira esperança tem nome e se chama Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Você não vai encontrar esperança em coisas. Você pode fazer e pagar o trabalho que for, mas só há esperança em
Jesus. Os filhos de Deus não estão mais cativos pelo pecado, morte, escravidão e separação. Em Cristo, igreja, nós somos resgatados. Em Cristo nós somos justificados, não mais escravos do pecado ou morte, mas reconectados pela graça abundante do Filho perfeito, Jesus de Nazaré. Dois teólogos, Agostinho e Calvino, e alguns outros comentaristas afirmam que enquanto essa frase, enquanto é dia, ela está apontando para um tempo limitado da atuação terrena de Jesus. O dia simboliza a oportunidade concedida por Deus para agir, e a noite, a palavra noite, representa o fim dessa oportunidade. Ambos teólogos estão mostrando que haverá um momento que vai ser noite, e não tem como mais você fazer as coisas e nem receber. Jesus cumpriu a sua missão, por quê? Porque Ele semeou, o próprio Cristo precisou semear para colher. Ele semeou obediência à visão do Pai, Ele semeou andar na palavra e por isso ressuscitou dos mortos. Ele semeou na vida dos discípulos e no futuro, esses discípulos, boa parte deles não negaram o Senhor Jesus. Aliás, morreram porque tinham fé e não queriam abrir mão do nome de Jesus Cristo. Agora presta atenção, Eclesiastes 9:10, algo forte para nós aqui. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, que eu vou, que nós vamos, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse texto aqui é para você evangelizar aquela pessoa e dizer assim: eu cuido de mim, eu me basto, eu me viro, eu e eu somos tudo. Esse é o texto que você pode dizer assim: pois é, meu amado, pois é, meu querido, pois é, amigão. Esse texto diz aqui, está falando de Eclesiastes, que fala do tempo. Ele diz assim: olha, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura, um dia tu vai morrer. E você vai fazer o quê? Que é para onde você vai. Você pode ser o cara mais rico do mundo, você pode construir uma catedral, você pode construir um Titanic. Não adianta, vai afundar. Não tem como ficar para sempre. Vai uma hora, a senha vai ser chamada. É por isso, igreja, que eu falo e reforço com os nossos líderes, equipe de adoração, liderança, quem está servindo. Irmãos, esse texto aqui é para a igreja também. Às vezes eu falo assim: olha gente, você que está servindo na recepção, está no trânsito, você que vai pregar, você que está no louvor, você precisa fazer com toda a sua força, porque somos filhos e representamos um Pai na terra. Eu falo isso para eles. Além de fazermos tudo para Ele, ainda o representamos. Irmãos, eu fico pasmo, as pessoas cantam como se estivesse cantando para um poste. Elas andam, elas falam que são de Jesus, mas elas não têm um sorriso na face. Elas não conseguem dizer uma coisa boa. Irmãos, é porque o nosso time aqui é outro nível. Mas lá atrás, irmãos, quando o Gabriel veio, eu falei assim: Gabriel, você vem, mas eu quero dizer o seguinte: aqui na igreja, nós não vamos colocar hino de funeral, a não ser que a gente faça um momento aqui, né? Tem aqui um velório, alguma coisa, e precisa cantar algum hino assim, mas mesmo assim, eu fui fazer o velório da mamãe de Ebenezer, que está aqui, 95 anos, 94 anos, irmãos, foi um culto pentecostal lá, não foi, Israel? Foi uma coisa do céu. Até num velório, irmãos, Deus pode descer, porque a adoração atrai a presença de Deus. Então aqui, esse texto está mostrando o que para nós? Aí eu fico pensando o seguinte, aí você vê algumas pessoas falando assim: pastor, a gente tem que adorar a Deus em espírito de contrição, espírito de quebrantamento. A tal da oração silenciosa matou muita igreja. Lembra disso? Eu lembro disso. Filho de pastor, irmão, nasceu dentro da igreja. Eu lembro do pai de terno e gravata no sol de 50 graus na sombra. E o pai pregando com aquela ousadia. Quando chegava no final do culto, o pessoal fazia o último louvor, tinha o tal do pós-lúdio. Quem lembra disso? Lembra disso? Pós-lúdio. Aí o tal do pós-lúdio era um órgão
E ficava lá. Aí vinha uma voz do além. Agora você faça seu término de culto, uma oração silenciosa. Fico doido com isso. Que oração silenciosa, irmão? Eu fico doido, João. Onde é que tem isso na Bíblia? Oração silenciosa. Não existe, gente que criou isso. Adore a Deus em todo tempo, mas adore Ele com muita reverência. Aí tem um videozinho de um pastor de uma igreja, o menino está tocando bateria baixinho, aí o pastor vai assim, ó. Pai de bem. Irmão, aquele baterista, se não for de Deus, ele sai da igreja. Ele sai. No meu tempo, irmãos, o meu pai colocava bateria para a igreja, eu fui um dos primeiros bateristas da igreja. Irmãos, eu largava baquetada em tudo que é aquilo ali. Mas tinha diácono que olhava e falava assim, eu li os olhos do diácono, aqueles diáconos da antiga, lembra? Por dentro ele está assim, essa bateria é coisa do capeta. E o filho do pastor que está tocando. Na igreja da minha avó, o pastor era militar, do exército. Compraram uma bateria, não tinha ninguém para tocar. Aí eu com 10 anos de idade, o Joãozinho toca. Irmão, pensa você passando na artilharia pesada do BOPE. Era o diácono da época. E eu estou lá assim, pequenininho, né? Com a baqueta na mão. Você vai tocar esse negócio? Era assim, irmão, estou falando sério. Irmão, quando eu sentei na bateria, o Espírito Santo me pegou. Aí eu comecei a tocar. Quase endemoniou alguns lá. Com raiva. Porque falava que aquele instrumento era do... Por isso que está cheio de instrumento lá nas mãos deles. Que a igreja falou assim, não é da igreja. Pois é, aí foram lá e tomaram. Tomaram não, né? Ficou livre. É o que você faz às vezes com o teu dom e talento. Não vou mais usar. Aí o diabo está só assim, ó. Igreja, família, comunhão, quero mais saber disso não, agora eu vivo só. Aí o diabo está assim, ó. Mais um. É assim. Sabe por que isso, igreja? Porque perderam tempo com liturgias, perderam tempo com essas coisas que o homem criou. Irmãos, tem coisa melhor que quando o Jonas toca essa bateria, o outro toca ali a guitarra, o outro toca o contrabaixo, ali no teclado, essas vozes, tem coisa melhor, essa harmonia dos instrumentos, tem coisa melhor que isso, igreja? Melhor é a tua voz. Mas, irmãos, quando é esse alinhamento, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Quem não gosta desses instrumentos não lê salmos e não vai para o céu, porque no céu vai ter tudo isso. Tudo isso vai ter lá. E outro nível. Por isso que nós temos que ser os melhores adoradores. Amém, igreja? Nós temos que adorar, irmãos, com força. Por isso que eu prego desse jeito, às vezes eu até tento, abre a sua Bíblia, mas às vezes não consigo. Estou sendo sincero com a minha igreja. Você acha que eu prego diferente das outras igrejas? Não, por quê? Porque é incontrolável. Irmãos, eu falei pela manhã, às vezes eu estou sentindo aqui, sabe quando você, parece que tem um negócio mexendo aqui, não é da barriga não, eu sou magrinho, mas está mexendo aqui assim. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui orar a Deus, Deus, o que é isso? Aí, buscando a Deus, o Espírito Santo começou a ministrar em mim. Eu estou gerando algo em você, meu filho. Eu falei assim, então mexe mais. Aí eu venho pregar. Aí Deus gerou tudo lá. A palavra veio, a graça veio, o fundamento veio. Aí eu chego aqui e falo assim, boa noite, a paz. Abramos a sua Bíblia. Não tem como. Você está comigo aqui? Não tem como, Márcio. Não tem como. O cara anda, o cara não faz nem barulho. Parece que está indo de madrugada comer uma feijoada na geladeira. Aí vem para a igreja. Aí vem, né?
Por isso que eu gosto, alguns falam assim, aqui o negócio é, né, do fogo, não, é legal. Porque a pessoa pula, ela salta, o outro é mais quietinho, está tudo bem. Mas deixa o que está pulando pular, deixa o que quer orar línguas orar, deixa o que quer falar, o aleluia fala, deixa, porque você não sabe de onde é que Deus tirou ele. Deixa ele adorar, deixa ele gritar sobre si. Hoje a gente estava pregando aqui, veio um senhor, ele é bêbado, ele às vezes está bêbado, às vezes não está. Eu encontro com ele aqui na rua, aí ele, eu falei assim, Deus te abençoe. Ele veio no culto hoje de manhã, no metade da administração, ele começou, está interagindo comigo. Só que o nosso qualidade total foi lá, sentou do lado dele. Óbvio. O senhor está bem? Você vai me tirar do culto? Ele perguntou para o Eric, você vai me tirar do culto? Não, vou tirar o senhor não. É só, se o senhor está precisando de alguma coisa, estou aqui só para servir o senhor. Né? Está tudo bem. Aí quando ele falou assim para mim, manda ver. E ficou quietinho. Deus mandou um ex-alcoólatra para falar assim, continua pregando, pastor. Será que eu posso ouvir alguém sóbrio? Obrigado. Então me dá aí uns minutinhos mais. Porque Deus usa até a jumenta, irmãos. Lembra da jumenta lá de balão? Deus usa. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei olhando para ele assim, depois do culto, eu falei assim, meu Deus, o Senhor usou aquele homem hoje na minha vida. É sério, irmãos, eu estou falando sério. Sabe o que acontece, amada igreja? A gente vai se acostumando com os nossos paradigmas, nossas ornamentações, enfeites. Sabe os enfeites, Jonas? Né? Os enfeites. O culto tem que ser... Eu não posso perder tempo, vamos lá. Quem faz a obra de qualquer jeito, saiba que Deus não aceita. Pastor, o senhor está falando aí sobre não perder tempo. Pois é, mas não faça de qualquer jeito. Irmãos, eu fico doido. Às vezes eu percebo algumas questões, aí eu chamo para perto, vem cá, lindão, vem cá. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou ensinando. Não ensino? Ensino. Aí hoje, irmãos, tem uma gestante aqui. O neném já está quase saindo, a Camila está servindo hoje. A menina está no 5º mês. A Débora com 9 meses, grávida da Duda, da Laura. A Débora estava assim, ó, no altar. Eu falei, pula devagar. Tem um negócio aí dentro de você. Cuidado. E a Camila está aqui. Marlos também está ali. Família no altar. Você está entendendo? Mas eu pego isso aqui, eu falo assim, não faz de qualquer jeito não. Agora, quem não faz a obra de Deus por causa de desculpas, saiba que você está recusando manifestar o Pai na terra. Pastor, eu estou com as desculpas aqui, eu estou com algumas questões. A obra do Pai se manifesta na terra através dos seus filhos. Tem gente hoje dando desculpa para Deus e desculpa para a igreja. Esse sermão é para você sair daqui hoje e falar assim, meu Deus, podia ser uma palavra assim de gratidão e tal. É de gratidão a Deus por Ele nos dar a palavra, Ele nos exortar para a gente não virar o ano com as mesmas coisas que fizemos até hoje, que Deus não aceitou, porque fizemos de qualquer jeito, ou não fizemos aquilo que era para ser feito. Olha que desespero, irmãos, que desespero. Quando eu olho para isso aqui, eu percebo que a igreja, ela precisa parar de usar argumentações e executar a obra do Senhor. Tem gente que fala assim, eu já ouvi, eu não vou à igreja, não vou me envolver com nada, está cheio de gente lá, difícil. Eu falei assim, é verdade, eu sou o primeiro. A outra fala assim, eu não consigo me relacionar com as pessoas da igreja. Eu falei assim, mas no mundo consegue? Consigo. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não está fazendo sentido para mim. Porque Jesus andou com os discípulos. E Jesus transformou a vida de uma mulher pecadora, pegando o ato de adultério. Mas Ele conversou com ela. Então a gente vai dando algumas argumentações para Deus, para as pessoas, e na verdade está perdendo tempo. Essa é a verdade. E deixa eu te falar uma coisa, Deus vai usar a sua boca esse ano ainda, e ano que vem, para você exortar pessoas
Ah, pastor, eu não vou me dispor, pastor. Mas sabe por quê, pastor? É melhor ter paz do que criar uma guerra. É? É mesmo? Você não está vendo paz coisa nenhuma. Você até fugindo, você está sendo omisso, omissa. É um posicionamento. E você pode falar com a Larissa, eu falei de você pela manhã. A Larissa, irmãos, a gente fez um culto na LUM. A LUM, para quem não conhece, ela foi uma balada para 1.800 jovens. E o dono dela está aqui como membro da igreja, batizado por aqui. Amém? Aí fizemos o primeiro culto lá. Você imagina, 2 meses antes, todo mundo, né? E bebida. 2 meses depois, você quer entregar a sua vida a Jesus. Aí a Larissa está lá, vi no Instagram, como assim? Era uma balada, agora vai ter um culto? Vou lá para ver esse negócio. Fica em pé, filha, ela é nossa ovelha, está lá, ó. Aplauda Jesus a vida dessa menina. Pode sentar. Ela passou o Natal com a gente, com a filhinha dela, a Isa. Irmãos, não tem preço, irmão. Mas aqui, entrando aqui, você tem juízo não fazer culto lá onde é cá de balada? Você não tem juízo não? Você não sabe que você vai tomar umas pancadas? Chega assim, irmãos. E chega com a mãozinha assim, ó. Mas tá espetando, sabe? Tá espetando. Eu só olhei e falei assim, eu não vou parar. Nós vamos, um dia, irmãos, meu sonho é que aquele lugar seja uma igreja. Lá abrimos uma célula. Lá a mãe do James voltou para Jesus. O funcionário dele me viu lá. Agora eu fui lá comer uma pizza lá. O funcionário disse, pastor! Eu falei assim, meu Deus, o cara me reconheceu. Por quê, irmãos? Porque a gente tem que parar de dar desculpa, de argumentações e botar o pé na terra que Deus já nos deu. Diga glória a Deus. Quem não tem uma grande visão de futuro tem um presente fraco. Pastor, o que o senhor está sonhando para o futuro? Uma mega igreja. Como eu recebi 10 mil membros. Abastecendo hospitais. Amém? Chegar na prefeitura, assim, o que vocês estão precisando aí? Ou a gente vai para uma outra, porque Curitiba, né, funciona tudo praticamente. A gente vai numa outra, vamos lá para Campo Magro. Vamos lá para Colombo. Vamos lá para o Sertão. Vamos lá para a Venezuela. Vamos lá. Vamos para esses lugares que não tem nada, não tem ninguém. Eu fui pregar no Pará, irmãos. Cheguei do Pará. Eu voltei em crise do Pará. Eu sentei numa mesa. Eu nunca falei isso para a igreja, eu vou falar hoje. Eu sentei numa mesa. E eu não sabia que a advogada era a vice-presidente da igreja. Eu não sabia. Agora preste atenção nos detalhes. Eu preguei na conferência. Me levaram para almoçar, e a gente fez um evangelismo na cidade toda. Foi uma loucura, pensa uma loucura, lá não tem autorização de nada. Você pega um carro, coloca a caixa, sai gritando, grita Jesus, todo mundo glória a Deus, aleluia. Vem a mulher do coque, no meio da rua, esgoto aberto, tá tudo lá. Uma loucura, uma bênção. Eu gosto de povo assim. Eu gosto do Pará. Tem paraense aí? Olha aí, eles veio atrás da gente. Irmão, tem um Ebenezer que veio do Pará. Você quer o quê? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que lindo. Aí a gente está lá, irmãos, evangelizando. Aí eu sento na mesa, morrendo de fome, um calor, meu, 50 graus na sombra. E eu estou lá, né, lavei o rosto e tal. Aí eu falei assim, Senhor, que bom comer uma comidinha. Quando eu sentei na mesa, uns 20 jovens, e a mulher com o esposo, falou assim, pastor, a gente precisa falar com o senhor uma coisa. Eu falei assim, é mesmo? Pastor, o nosso pastor da igreja foi embora. Aliás, a gente teve que dispensar ele. Eu falei assim, é mesmo? Mas por quê? Pastor, o pastor ganhava 10 mil reais para pregar só domingo, fazer 2 dias da semana atendimento e visita. 2 dias da semana atendimento e visita, vai vendo. Eu falei assim, mas o quê? Só. Eu falei, o quê? E pastor, a esposa dele parou de vir para a igreja, sumiu, e ele já começou a botar um monte de gente para pregar. E aí a gente reuniu a diretoria, reunimos o conselho, e falou assim, gente, não tem como, já são 6 meses vivendo isso. A igreja começou a esvaziar. Assim, pastor, nós queremos falar com o senhor, deu uma chance. O pastor falou assim, olha, é disso que tem hoje, e é isso. Então tá bom, pastor, então a gente não vai conseguir ficar com o senhor. Eu falei, então tá bom. E foi embora, deixou o povo lá. Aí eu estou na mesa. O que você acha que foi o assunto? Pastor, a gente está precisando de um pastor jovem.
É mesmo? Interessante. O senhor está bem lá em Santa Felicidade? Assim, estou muito bem. Estou muito bem. Eu nunca falei isso para a igreja, não falei isso nunca, é a primeira vez que eu estou falando. Estou abrindo meu coração aqui. Aí eu falei assim, não. Onde é que vocês querem chegar com essa conversa? A gente está aqui, pastor, precisando de um pastor. Eu falei assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu não venho mais pregar aqui nos próximos 2 anos. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Eu não trabalho com uma visão humana, eu trabalho por um propósito divino. Não é porque eu vim aqui pregar, e porque eu sou jovem, é porque Deus me quer aqui. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha por uma visão. Agora, eu posso ajudar vocês a localizar, orar e pedir a Deus um pastor. E eu posso lá em Curitiba, eu posso ver em São Paulo, eu posso perguntar, eu posso ajudar nesse processo. Eles começaram a chorar, irmãos. É por isso que às vezes a gente volta em crise, porque a gente chega aqui, entre aspas, tem tudo, mas tem lugar que não tem quase nada. Você está entendendo? Então, às vezes, e nessa mesa, eu ensinei para eles como que se faz. Não é assim. Primeiro vocês têm que orar, jejuar. E eu fiquei sem lá, eu estou sem lá. Nessa cidade, eu vou em outra região, mas lá eu não voltei mais. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos trabalhar desse jeito. É com Deus e é com Deus. Diga amém. Então você pode ficar bem tranquilo. Eu falei para Deus, eu quero ser enterrado em Santa Felicidade. E a Débora falou a mesma coisa. Precisamos tomar uma decisão como igreja de pagarmos o preço da obra. Quando eu falo de preço, eu estou falando de compromisso. Sabe, irmãos, eu vou abrir aqui uma passagem, falando ainda desse tópico, a obra do Pai se manifesta na terra através dos seus filhos, aonde nós temos, infelizmente, irmãos, perdido essa responsabilidade aqui. O rico e o Lázaro. Isso está lá em Lucas 16, eu não vou ler por causa do tempo, mas você sabe que o rico morreu e foi para o inferno. Lázaro era um mendigo, não é aquele Lázaro lá de Maria e Marta, não, é outro Lázaro. Ele era mendigo, e ele pedia a comida, e esse homem, ele não sabia, ele não dava nada para o Lázaro. Ambos morrem. Lázaro é recebido em glória, o rico vai para o inferno. Só que o texto vai mostrar para nós algo muito interessante. O maior tormento no inferno, qual vai ser, pastor? Isso aqui que está no texto. Olhar para o céu consciente e dizer, eu tive uma oportunidade, mas eu não fui para lá. O Lázaro está lá, irmão, sendo honrado, sendo cuidado. O rico está lá no inferno, pedindo o quê? Tem como trazer para mim uma aguinha, que aqui está difícil. E aí ele olha, o texto vai mostrar que o rico, ele fala assim, olha, não tem como ter água, porque não tem mais o quê? Contato. Ele fala assim, não, mas então faz o seguinte, vai lá, anuncia para os meus irmãos, para a minha família, que aqui é muito ruim. Esse rico queria fazer obra missionária, sabe aonde? No inferno. Só que no inferno não tem como você fazer obra missionária. Sabe qual vai ser o maior tormento de quem está no inferno? É olhar para o céu, como aconteceu aqui, e eu creio nisso aqui. É olhar para o céu e falar assim, eu perdi uma oportunidade. Não vai ser o fogo queimando só não. É ele olhar para o céu e falar assim, eu perdi aquela oportunidade lá. Você que está aqui hoje, que não entregou sua vida a Jesus, ainda há tempo de você ir para o céu. E sabe quem carrega essa mensagem? Somos nós, igreja, somos nós. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Diga glória a Deus. Do inferno, o rico viu Lázaro no céu, e ele chamou Abraão de pai, e lhe pediu que fosse em sua casa avisar seus irmãos. Sabe como é que foi que esse homem chamou Abraão? O rico? Ele chamou Abraão de pai. Irmãos, a gente tem dificuldade aqui de chamar Deus de pai. Esse camarada chega no inferno e chama Abraão de pai.
Você está entendendo isso aqui? É urgente, igreja. Não precisa de um missionário vir lá de um lugar bem difícil e falar de missões para a gente começar a ofertar. Não, você já pode começar a ofertar hoje. Comece com você a sua vida. É essa verdade que nós temos que trabalhar. A obra de Deus precisa ser feita enquanto é dia. Olha o que diz Efésios 5, 14 e 16. A banda pode vir. Por isso é que se diz: desperte. Você está dormindo, levante-se dentre os mortos, Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Quando a igreja reconhece que não há tempo para perder, ela decidiu aproveitar ao máximo cada oportunidade. Irmãos, nós precisamos sair daqui hoje, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Não é dizer lá evangeliquez e tentar convencer a pessoa, não é isso. É você deixar a marca do evangelho na vida daquela pessoa. É só deixar uma marca, é só deixar uma semente, é só deixar um abraço, é só deixar algo na vida daquela irmã, daquele irmão. Aqui tem gente que mora em condomínio. Eu não moro mais em condomínio, mas eu morei. Você, e Andressa, eu vou falar isso para você, Andressa. A Andressa faz aqueles pratos desenhados, tem desenhos proféticos. Já imaginou você juntar com a Valentina? O João, né? O João não, o João vai chegar lá, a Andressa com um jeitinho lá, com a Valentina, fala assim: olá, bom dia, Deus mandou aqui uma cartinha para você. Aí chegar um cara feroz, esse João, vem aqui, entrega ele você. Entrega para as mulheres, ou entrega para os homens. Aí a pessoa vai ler aquela carta. E aí acontece que na igreja elas desenham os desenhos proféticos, as cartas proféticas. A mulherada chora, vai para o chão, Deus falou. Mas lá no condomínio tem alguém precisando ver desesperadamente, ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Você está na sua empresa, na escola, na universidade. Vai lá, pega post-it, cola no monitor. Vai lá e prega uma frase, um texto e declara sobre a vida daquela pessoa. Você vai ver, ou então às vezes só semeia, paga a conta, faz algo na vida dela, deixa uma marca. Eu fecho. A igreja precisa ter uma visão de conquista hoje e agora. Deixou o evangelho, como filho de Deus eu deixo essa marca, mas e agora, pastor? Agora é a conquista. A igreja precisa entender ou ter uma visão de conquista. Sabe, irmãos, a Bíblia vai falar aqui no Evangelho de João, Jesus aqui escrito por João 9, de 5 a 7. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, levantou-se e voltou vendo. Irmãos, ele teve que se movimentar para voltar a ver. Sabe, por que muitas vezes nós não conquistamos? Porque nós não nos movimentamos. A gente fica parado. Deus deu, Jesus falou assim: olha, vai lá no tanque, que significa enviado. Ele está enviando, vai lá. Aí o cego já recebeu o cuspe no olho, com lama. Ele, no orgulho, ele poderia falar assim: eu vou é nada. O cara colocou barro com cuspe no meu olho. Não, irmão. Jesus falou assim: vai lá. Ele, eu vou. Foi andando. Presta atenção nisso aqui. João, você pode vir aqui com seu filho, por favor? Presta atenção. Presta atenção. Suba aqui os dois, por favor. Vem cá. João, fica de frente para lá. Joãozinho, vem cá. Fica com o olho fechado. Você também. Coloca a mão nele aqui. Presta atenção, igreja. Eu posso falar para o João. Eu posso dizer assim: João, leva o teu pai até o tanque. E lá, ele vai experimentar a cura.
Na volta ele vai ser curado. Eu posso fazer isso, sim ou não? Posso. Agora presta atenção, tira a mão, João. O João aqui com o olho fechado. Eu vou falar por ele, porque eu não combinei nada disso. João, você vai ouvir a minha voz, com os olhos fechados. E quando você chegar no ponto que eu mandar você encostar lá, você conquistou aquilo. É a cura. Irmãos, é mais ou menos assim. João, dá 5 passos para frente. Isso, parou. Vira o teu corpo para a direita. Parou. Ele tem que encostar no aquário. Agora dá 2 passos para frente. Passos mais curtos. Mais curtos. Agora, presta atenção. Ele teve que sair daqui, igreja. Quem está falando com ele aqui era Jesus. Você vai ter que ir lá. Você está entendendo? Ele tem que ir lá, irmãos. Jesus já tinha liberado a cura, mas onde é que ele ia ser de fato curado? Quando ele chegasse no tanque. Estica a mão, João. Pode esticar a mão, estica a mão. Pronto, curou. Por que tem gente que não é mexida, que não foi transformada? Por que você não experimentou ainda algo? Porque você só creu no receber. Você não pisou para conquistar. A prova disso, Deus falou assim: vocês vão, eu vou dar a terra para vocês. O que teve que acontecer? Eles tiveram que entrar lá dentro. Tinha inimigo? Tinha. Eles não venceram? Venceram. Quem entrou? Moisés ou Josué? Josué. A terra que manava leite e mel, quem conquistou foi quem? Josué. Só que não bastava só ouvir e crer naquilo que Deus disse. Eles tinham que pisar. Eles tinham que chegar lá e pôr a mão. Igreja não é só ouvir. Você tem que pisar lá e conquistar. Aquela terra que você tem lá, aquele bairro, aquela região, Deus já nos deu, diga amém. Você só precisa pisar lá. Obrigado. Tem conquista que só vai acontecer quando você se movimentar. Prova disso, pastor. O Josué, igreja. O Josué precisa mexer com a gente hoje aqui. Porque o cego foi, e quando ele chegou lá e voltou, ele já voltou vendo. Obedeceu, conquistou. Agora o Josué. Irmãos, Deus falou assim: Josué, eu vou te dar essa terra, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E ele vai, atravessa o Jordão, ele enfrenta Jericó, ele entra na terra, coisas sobrenaturais aconteceram. Agora, olha isso aqui. Quando ele está no final da carreira, lá no capítulo 18, Deus fala assim para ele: Josué, ainda tem muita terra para conquistar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conquistou mais que o Josué? O livro de conquista é Josué, o conquistador de terras, campos, propriedades. Talvez seja o maior conquistador. Aí Deus fala assim para ele: tinha muita terra para você conquistar. Sabe o que Deus está falando? Eu dei, mas você não conquistou. Eu apontei, mas você não foi para lá. Eu direcionei, mas você não foi lá e estabeleceu. Eu dei. Irmãos, essa frase eu não quero ouvir de Deus. Eu decidi, eu não vou ouvir isso de Deus. Porque quando Deus falar assim: filho, vai, eu vou. Tanto é que quando a gente veio plantar a igreja, eu falei assim: Deus, se o Senhor não for comigo, não me envie. E Deus apontou a direção e a gente se mudou. A gente veio com tudo. Transferimos de escola, de casa, vendi tudo, compramos aqui. Estamos aqui na região. Você entendeu isso? Conquistar, irmão, tem que pisar. Eu estabeleci minha moradia, a escola das meninas, tudo aqui. A gente fez isso em 4 meses, 4 meses. Que bom te ver aqui. 4 meses. E se eu não tivesse vindo, irmãos? E se eu ficasse morando lá?
Senhor, eu vou lá. Não, irmãos, é missão, é propósito. Então eu tenho que morar, eu tenho que habitar, eu tenho que conhecer o povo de Santa Feliz, eu tenho que conhecer as regiões, eu tenho que viver ali. Isso foi para mim. Por que Josué não conquistou? Porque Josué só creu e recebeu. Aí Deus falou assim: tinha muita terra para você conquistar. Você quer ouvir o que no final da sua jornada de fé? O que nós queremos ouvir como igreja, irmãos? A razão da felicidade está aqui, irmãos. Você acha que Deus colocou a gente aqui, com esse povo lindo que tem aqui? Esse povo frutífero, esse povo próspero, esse povo abençoado. O que você acha que está fazendo aqui hoje? Você foi plantado aqui. E quem é plantado vai ter que dar fruto. Você entendeu, Roberta? Por que naquele culto, ele veio primeiro e se ajoelhou ali, depois veio a Roberta, eu lembro disso como fosse hoje, ela veio aqui e se ajoelhou aqui do ladinho dele, e aí Deus ministrou, nós já batizamos todos eles, hoje os filhos estão aqui. Irmãos, essa mexida do Espírito Santo, que ele vai gerando, sabe? Eu falei, o que é isso, Senhor? Aí Deus me mostrou: filho, eu estou gerando restauração familiar. Filho, eu estou gerando salvação. Filho, eu estou gerando conversão. Filho, eu estou gerando o pai pedir perdão para o filho pedir perdão para o pai. Eu estou gerando perdão, eu estou gerando. Aí eu consegui, Deus, obrigado, eu consegui entender. É por isso que é incontrolável. Quando o Espírito está gerando e mexendo, você não consegue ficar parado. Você vai se movimentar, você vai falar, você vai abraçar, você vai beijar. Você vai ver, oh Deus, que bom que você está aqui. Que bênção está aqui. Que bênção que é você. Como é que é bom ter você aqui. Você está entendendo isso? Eu não sei se está entendendo o que eu estou tentando dizer hoje. Mas eu quero que você, que essa palavra atravesse você e nunca mais saia. Porque a gente está virando de ano em ano. A gente vai chegar em 2030. O que a gente vai contar em 2030? Eu fiz parte de uma igreja lá que o pastor ficava chorando quando pregava. Não é isso. Eu estava lavando meu carro esses dias. Aquele abençoado lá, tua ovelha lá, Ebenezer, que veio lá do Pará. Ô pastor, eu estou lavando o carro, irmão. Eu vi que ele queria conversar. Aí eu parei de lavar o carro e a gente começou a conversar. Ele, pastor, ganhou um fusquinha de um pastor missionário. Nunca tiveram carro. Agora pasmem, não tem nem habilitação. Aí eu falei assim, tá vendo? Deus te deu uma bênção e você não vai conquistar se você não for lá fazer a habilitação. É assim que Deus faz. Mas para fechar, para a gente ir para o apelo aqui, para a gente orar, eu fui fazer uma visita ontem com o Ricardo e a Vânia, lá em Camargo, que eu te falei. Quando eu cheguei na casa, uma casa muito simples, um lugar muito simples. E aí eu entrei, a gente começou a ouvir a família, são ovelhas nossas aqui. E a gente começou a ouvir a história. Pensa uma história, meu Deus do céu, um desafio atrás do outro. E eu falei assim, meu Deus, e aí eles estão falando, e quando eles acabaram de falar, depois de uma hora, eu falei assim, a gente tem que cantar agora. Peguei o violão, eu levei o violão, e começamos a tocar. Você fez falta lá, Gerson, mas o Joãozinho aqui tocou. Aí eu comecei a tocar e começamos a cantar. A primeira música que eu falei assim, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Começamos a cantar, irmãos, a atmosfera da casa mudou. Antes se falava tanto de problema. Depois que a gente começou a cantar, Santo Espírito, és bem-vindo. De repente eu já comecei a experimentar algo novo. E daqui a pouco a mulher já começou a chorar, o homem já começou a chorar, a Vânia já levantou, já começou a ministrar, e o Ricardo veio, já abraçou, e aí foram 3, 4 louvores, e aí a gente cantou, o ambiente mudou, e aí Deus me deu uma visão. Tinha uma menininha de 8 anos, a Natiele. A Natiele estava com um moletomzinho, num calor, mas um moletomzinho rosa, uma calça jeans e um sapatinho branco. Ela estava muito bem vestidinha. Aí ela estava com a maletinha dela de maquiagem. Aí ela olhou e falou assim, eu falei assim, nossa, você está tão linda, Nath. Ela falou assim, é que a minha tia falou que o pastor vinha aqui hoje para fazer um cultinho com a gente. Irmãos, aquilo me quebrou. Eu já sou chorão, mas aquilo me quebrou.
Só que quando a gente cantava, eu estava vendo ela com uma roupa e depois a roupa trocava. Ela trocava de roupa. E eu estou assim, Senhor, o que o Senhor está gerando em mim através do Teu Espírito na vida dessa menina de 8 anos? E aí quando eu abri meus olhos, ela estava ali, a gente conversou um pouquinho, eu falei assim, eu tenho uma palavra para entregar para a Nath. Vocês concordam? Eu, sim, pode falar, pastor. E eu falei assim, olha, quando a gente estava cantando, filha, Deus me mostrou que você estava toda de branco. E você vai ser uma grande médica. Você vai ser uma grande doutora. Mas ao mesmo tempo, filha, que você estava com essa roupa, de repente a roupa trocava, você estava com a Bíblia aberta, e você estava falando, eu não entendi o que você falava, mas você ao mesmo tempo que falava, você cantava. Então você, a minha visão é que você vai ser uma médica, uma doutora, mas você também vai ser uma pregadora e adoradora. Quando eu acabei de falar, eu tenho um vídeo disso que eu não sabia que a Vânia estava filmando. Aí ela falou assim, pastor, o meu sonho é ser médica. Irmãos, eu nunca vi aquela menina na minha vida. Irmãos, eu peguei na mãozinha dela, tem um vídeo lindo, peguei na mãozinha dela, a gente começou a orar. Irmãos, ela falava amém. Ela falava amém, 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 amém. Irmãos, Deus fez algo lindo ali. Sabe por que Deus fez algo lindo naquele lugar? Porque eu parei a minha agenda, a Vânia parou a agenda, o Ricardo parou a agenda, e a gente entrou na agenda do céu. Quando você entra na agenda do céu, o céu desce aonde você está. Eu quero te fazer uma pergunta hoje aqui como igreja. O que você quer ouvir no final? Tem muita terra para conquistar? Ou será que você vai ouvir, você conquistou tudo que eu te dei? Eu tenho falado isso com Deus. Deus, eu não quero ouvir no final que eu perdi as conquistas. Irmãos, a gente está brigando, batendo biela, batendo cabeça com cabeça, discutindo um monte de coisa, marido e mulher com filho, a gente está brigando pelas mesmas coisas, a gente está pedindo e murmurando pelas mesmas coisas, e a gente está perdendo tempo. Não há tempo para perder, igreja. A gente está preocupado com Lula, com Bolsonaro, a gente está preocupado com o careca, a gente está preocupado com o cabeludo, a gente está discutindo tudo, menos a gente está perdendo tempo. E se a gente só falasse o evangelho, já resolveria muita coisa, se não tudo. A gente está brigando, a gente está discutindo, a gente está defendendo até coisa errada. Você está parando de comprar a Havaiana, porque a Havaiana foi feita uma propaganda. Olha isso! Olha o dia que a gente chegou. E crente, porque crente está lendo mais Havaiana do que a Bíblia. Hoje Deus está falando assim, eu tenho essa terra para vocês. Quem crê nisso? Então agora a conquista pode pisar. Eu quero saber hoje de você. Você quer conquistar em 2025? Sim ou não? Mas você tem que se movimentar. Então eu quero te convidar a você vir para cá. Nós vamos cantar esse trecho. Porque essa música, ela foi criticada. Essa canção aqui, ela foi bombardeada. E eu nem pedi para a Adri colocar. Sabe por quê? Porque a letra diz assim: eu vou gastar a minha vida. Como é que é? Eu vou gastar a minha vida. Eu vou gastar por toda a minha vida. Gastar no sentido de eu vou fazer tudo isso mesmo. Eu vou entregar tudo. Como é que você gasta a vida? Você está gastando tudo mesmo? Aí começaram a questionar a música. E eu fiz essa pergunta: será que eu estou gastando mesmo? Eu fiz. Eu descobri que eu não estava não. Mas André, eu não parei de cantar. Porque eu falei assim: Senhor, eu não estou gastando tudo ainda, mas eu vou. Aí Deus me deu uma visão sobre essa canção. Porque esse menino que gravou, ele estava no quarto dele, queimando por Jesus, lá no quarto dele. Ele não estava fazendo missões, ele não estava fazendo outra coisa, ele não estava lá, ele estava no quarto dele pedindo: Senhor, me dá uma canção, eu quero queimar por Ti, eu vou entregar tudo, eu vou entregar tudo, eu vou entregar tudo. E ele larga tudo mesmo. Ele deixa tudo, viver sem salário, para ver para Cristo.
Essa é a moral da música. Então ele gasta tudo. Ele gasta o quê? Ele gasta a vida dele agora. E Deus começou a abrir portas para esse menino. Abrir portas, abrir portas, abrir portas. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Pode se gastar na presença de Deus, que Deus não vai te frustrar. Deus não frustra os seus. Por isso, igreja, eu queria que você cantasse essa canção, mesmo que você não esteja gastando tudo na presença de Deus, mas que você cantasse essa música assim: Senhor, eu não estou gastando hoje, mas a partir de hoje eu vou. Vai ser meu compromisso antes da virada do ano. Igreja, esse sermão você não pode esquecer. Eu decidi, mas quero que o Espírito ministre no meu coração. Se for preciso, eu prego esse sermão um mês sem parar, desse mesmo jeito. Porque, irmãos, eu perguntei de manhã e noite quem lembra do tema do sermão da semana passada. Só 2 pessoas lembraram. Uma jovem pela manhã e um senhor à noite. Porque não é quantidade, é compromisso com a palavra. Diga amém. Então, com fé, vamos cantar esse trecho, por favor, com fé, o seu coração entregue.